Olá, bem-vindo ao Expresso BDC do meio-dia. Se você está em pausa para almoço ou tomando um café da tarde, senta que ela vem história. Aqui estão as notícias mais quentes do mercado cripto de hoje. É isso aí. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. E olha, o cardápio de hoje tá, digamos, bem exótico, né? Cara, muito. A gente está olhando para um paradoxo absoluto hoje. Saca só, de um lado a gente tem o pessoal de Wall Street entrando em pânico por causa do preço do petróleo, vendendo Bitcoin a rodo. Aham, o clássico pânico de curto prazo. Exato. Mas aí, do outro lado, no exato mesmo momento, o exército dos Estados Unidos está, adotando silenciosamente essa mesma rede como ferramenta de defesa cibernética militar. É brincadeira um negócio desses. Pois é uma esquizofrenia total do mercado. E a nossa missão hoje, no meio desse seu cafezinho, é justamente separar o ruído dessa especulação maluca dos fundamentos reais da tecnologia, sabe? Total. Porque olha as fontes que a gente tem na mesa hoje. Relatório de liquidez macroeconômica, documentos direto do Pentágono e até uma análise matemática nova sobre computação quântica. É muita coisa. Sim, é um espectro bem amplo. A gente vai do caos do petróleo até a física moderna. Tudo no mesmo episódio. Então, bora desembolar isso. E para começar com a notícia mais volátil, eu só digo uma coisa. Essa notícia é mais forte que café sem açúcar. Opa, essa pegou pesada, hein? Mas é verdade. O ativo estava ali, quase batendo a marca histórica dos $80 mil, né? Todo mundo já preparando os memes, esperando aquele short squeeze épico. E aí, de repente, freio de mão puxado. Sim, um recuo violento. E o gatilho, segundo os documentos, foi aquela escalada repentina das tensões geopolíticas que fez o preço do barril de petróleo disparar. Exatamente. E isso é um estudo de caso perfeito, cara. Porque mostra como os mercados tradicionais precificam o risco hoje em dia. Tá, mas me explica uma coisa. O Bitcoin não era para ser o ouro digital? Tipo, o trem-bala da alta tecnologia financeira? Teoricamente, sim. Mas aí parece que esse trem-bala foi forçado a frear bruscamente só porque alguém, derramou petróleo cru nos trilhos antigos. Faz sentido isso? Olha, a analogia é fantástica. E o que acontece é o seguinte: quando o petróleo dispara, os custos de frete, produção, a logística global, tudo sobe junto. E a inflação vai lá pro teto. Exato. O índice de preços ao consumidor estoura. E quando isso acontece, os bancos centrais entram em desespero e mantêm os juros altos para tentar esfriar a economia. Mas peraí, se o Bitcoin foi criado matematicamente para ser uma proteção contra a inflação... Sim, a tese original é essa. Então por que a mera ameaça de inflação faz os caras venderem tudo? Isso não quebra a narrativa inteira? Quebra para quem olha só a filosofia. Mas a grande sacada é entender quem está movimentando o volume pesado de dinheiro hoje. Os fundos gigantes, né? Isso. O mercado de curto prazo não é dominado por defensores do ouro digital. É dominado por algoritmos, fundos de hedge, gestores que seguem planilhas rígidas de risco. Então, para eles, Bitcoin é só mais um número na tela. É um ativo de risco de alto beta. Eles negociam isso em bloco, junto com ações de tecnologia, sabe? Ah, entendi. Então a mecânica da coisa fala mais alto. Muito mais. Se os juros estão altos, a liquidez seca. Esses fundos usam modelos matemáticos, tipo o Value at Risk, o famoso VAR. Se a volatilidade global aumenta por causa do petróleo, o sistema pita. E o sistema manda vender tudo que é arriscado. Na hora, eles precisam reequilibrar a margem de risco. E como o mercado cripto é aberto 24 horas e tem liquidez instantânea... É o primeiro a ser vendido, é o caixa mais fácil de acessar. Perfeito. O gestor lá em Nova York não tá nem aí pro poder de compra do dólar daqui a 10 anos. Ele quer fechar o trimestre sem ser demitido pelo comitê de risco. Nossa, faz tudo sentido quando você coloca assim. Não é que o protocolo falhou, é que ele está embalado nesse sistema financeiro engessado. É a fragilidade do curto prazo, né? E é exatamente essa fragilidade que torna a nossa próxima notícia tão, mas tão contraintuitiva. Cara, essa segunda parte do relatório da Bunker Digital Consultoria me deixou de queixo caído. Enquanto Wall Street está lá batendo cabeça por causa do petróleo, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão fazendo o quê? Estão ignorando o preço completamente. Sim,
O Pentágono. Olha isso, os relatórios confirmam que o Exército e o Pentágono estão rodando um nó de Bitcoin. É um marco, sem dúvida. O almirante Samuel Paparo, que é o chefe do Comando Indo-Pacífico, confirmou isso lá no Congresso. Eles estão usando a rede para testes de cibersegurança e projeção de poder. Contra a China, especificamente, ele deixou isso bem claro. Mas, peraí, a gente sempre falou de cripto como um negócio descentralizado, meio anti-establishment, sabe? Dinheiro mágico da internet. E agora o exército mais poderoso do mundo está validando bloco? Parece loucura, né? Mas a gente precisa entender o que significa rodar um nó. Eles não estão lá minerando para ganhar uns trocados. Aham. Um nó não gera dinheiro, né? Exato. O nó é tipo um auditor da rede. Ele guarda todo o histórico e verifica se as regras matemáticas estão sendo seguidas. Ele não controla a rede, ele usa a rede. Mais de uma década sem parar sob ataques diários no mundo todo. É o sistema mais testado do planeta. E é descentralizado. Se o Departamento de Defesa precisa de sistemas de comunicação que sobrevivam a um ataque cibernético massivo... Tipo o ataque de negação de serviço, aqueles DDoS? Isso. Eles precisam de um laboratório perfeito. E o Bitcoin é esse laboratório. Não tem um servidor central para um inimigo explodir ou hackear. Caramba, então eles usam a blockchain como referência de imutabilidade. Se a China tentar derrubar a infraestrutura americana, um sistema validado assim não cai. Exatamente. E a menção à China não é à toa, viu? A China quer controlar tudo. Eles baniram o Bitcoin e estão criando moedas digitais do Banco Central para vigiar a população. E os Estados Unidos estão indo para o lado oposto, abraçando o código aberto. É uma simetria tática. É o uso da descentralização como arma geopolítica. Eles estão num trilho financeiro que a China não consegue sancionar nem desligar. Isso muda tudo. É a transição oficial de ativo financeiro exótico para segurança de Estado. Mas aí entra a pulga atrás da orelha que o relatório levanta. O famoso apocalipse quântico. Pois é. Se a segurança nacional vai depender dessa criptografia, o que acontece quando os computadores quânticos chegarem? Porque a gente sabe que eles vão chegar. É a grande dúvida da década. A rede hoje usa a criptografia de curva elíptica, que é inquebrável para os computadores normais de hoje. Mas aí vem o tal do algoritmo de Shor, né? Isso, o terror da criptografia. Ele é desenhado para rodar nesses futuros computadores quânticos maduros e consegue quebrar a segurança em minutos. Tá. E a matemática, que a Bunker Digital Consultory analisou, mostra um número assustador. 145 bilhões de dólares. Em risco. Em carteiras antigas. É, aquele padrão antigo, o P2PK, dos primórdios da rede, onde a chave pública fica escancarada na blockchain. Hoje em dia a gente usa o P2PKH, que adiciona um hash e uma camada extra de segurança, né? A chave pública só aparece quando você gasta o dinheiro pela primeira vez. Mas esses 145 bilhões estão nessas carteiras jurássicas. Parece até um filme de ficção científica, cara. Como assim? Sabe quando detectam uma invasão alienígena, mas os ETs vão demorar 20 anos para chegar na Terra? Ah, sei. E aí a gente tem tempo de construir escudos defletores impenetráveis. É tipo isso. A gente sabe que a ameaça quântica está vindo. A analogia é boa. A gente tem tempo hábil para fazer uma migração técnica. A solução é construir novos endereços resistentes a ataques quânticos. E aí a pessoa simplesmente transfere os fundos da carteira velha para a carteira nova com o escudo. Exato. É como trocar o encanamento velho de uma cidade. Você constrói a tubulação nova do lado da velha, testa tudo e depois só se desvia a água. Tá, entendi a parte de quem tá vivo e tem a chave. Mas e o baú do tesouro abandonado? E os fundos inativos, tipo os do Satoshi Nakamoto ou de quem perdeu a chave há 10 anos? É aí que o bicho pega. Porque eles não podem simplesmente assinar a transferência para encanamento novo. Esses bilhões vão ficar lá na tubulação velha dando sopa para o primeiro computador quântico que ligar. Matematicamente, sim. Eles ficariam vulneráveis. Mas o Bitcoin não é só matemática, é um consenso social. Como assim? Pensa bem, se um computador quântico gigante for ligado e tentar quebrar a rede, ele vai deixar rastros. A gente tem milhares de nós validando a rede o tempo todo, incluindo do Pentágono, lembra? Aham. A comunidade não ia ficar sentada olhando um hacker roubar os fundos do Satoshi. Eles agiriam de forma coordenada através de um hard fork. Uma atualização forçada nas regras do jogo. Isso.
A rede chegaria num consenso para colocar todas essas carteiras P2PK antigas numa espécie de quarentena matemática. Ah, genial! Então, qualquer tentativa de mover esses fundos usando a criptografia velha seria simplesmente rejeitada pelos nós atualizados. Exato. Neutraliza o ataque antes mesmo de ele acontecer. E se por milagre os donos originais aparecerem, eles que provem ser os donos com os novos métodos criptográficos. Cara, é por isso que a transparência é a maior defesa do sistema. O problema é público e a solução também é. É a resiliência do sistema em tempo real. E isso resume muito bem o que a Bunker Digital Consultoria colocou no relatório estratégico de hoje. Sim, o resumo da ópera. O relatório diz, basicamente, para a gente parar de surtar com o ruído de curto prazo. Esquece o susto do petróleo por um segundo. Isso, foca na infraestrutura. A gente tem a maior superpotência militar do mundo testando a blockchain como pilar de cibersegurança e a comunidade de desenvolvedores já engatilhada para anular a maior ameaça da física moderna. Os fundamentos são ordens de magnitude mais importantes do que a planilha de risco do trimestre de um gestor de fundo de hedge. Com certeza. E isso deixa a gente com um pensamento bem provocativo para fechar, né? Deixa. E eu fico matutando isso desde que li o documento. Pensa só, quem está ouvindo a gente agora no almoço? Se os Estados Unidos já perceberam que proteger nós do Bitcoin é crucial para a segurança de dados no século XXI, quanto tempo vai levar para todas as outras nações do globo chegarem na mesma conclusão? É a teoria dos jogos em escala global. Exatamente. Rodar um nó não vai ser mais sobre finanças. Vai ser um imperativo de defesa e soberania nacional. Enquanto o mercado chora pelo petróleo, os governos estão montando a defesa do futuro. Cara, isso muda completamente a perspectiva. Que análise incrível para dar um respiro no meio do dia, hein? Demais. E olha, aproveita esse resumo durante seu almoço porque o mercado não para. Um excelente resto de dia e até amanhã no seu Expresso BDC.